Oi, gente, tudo bem por aí? Continuo aqui resfriada, mas feliz, muito feliz, muito feliz. Obrigado você que comprou os e-books ontem, que eu pedi, eu esqueço de avisar, né? Muito obrigada, gente, muito obrigada. Continuem comprando, falando para os seus amiguinhos, para sua família comprar também, porque ele é muito importante, tem muitas coisas legais ali para você ler. Escrevam aí pra mim, aí embaixo nos comentários, o que vocês acharam do livro. Você que comprou e leu, porque tem muita gente que compra e não lê. Tem que ler. Leia, gente. Vamos lá. Capítulo 12, hoje de Jó. Nós vamos ler a resposta de Jó para Zofar. Ontem Zofar, cheio de justiça, sem nenhuma misericórdia, né? Hoje nós vamos ver Jó aqui, respondendo o religioso, né? É a realidade de Jó, que nós conhecemos, com o religioso do Zofar e também dos outros amigos, né? Bildade e ele faz. Agora ele vai responder para Zofar, né? No capítulo 12. Então a resposta de Jó disse. Então, em resposta, Jó disse: sem dúvida, vocês são a voz do povo, e quando morrerem, não haverá mais sabedoria. Jó é cínico, né? Olha o que ele falou. Sem dúvida. Quando vocês morrerem, acabou, não haverá mais sabedoria. Vocês são sábios demais. E é a realidade mesmo, né? Jó está respondendo uma pessoa religiosa. Vamos ver o que ele fala. Mas eu também entendo as coisas e não sou menos do que vocês. Quem não sabe isso que vocês disseram? Realmente, né? Jó sabia tudo que eles estavam falando ali. Eu sou motivo de riso para os meus amigos. Eu, que sou honesto, que estou inocente. Eu, que orava a Deus e Ele me respondia. Os que estão seguros desprezam os desgraçados. Nossa, caracas, que frase. Olha que frase. Os que estão seguros desprezam os desgraçados. Que tristeza. Hoje nós estamos seguros, mas amanhã a gente pode estar desgraçados. Que o mundo vai e volta. E nós que estamos aqui sabemos que essa religião, que essa doutrina dos amigos de Jó é falsa. O justo sofre sim. Sofre sim. O justo sofre sim. Ai, ai. Vamos lá, eu sou motivo de riso para meus amigos, mas eu sou honesto, eu orava e Deus me respondia. Os que estão seguros desprezam os desgraçados e empurram os que estão para cair. Pá, meu Deus, que tristeza. Os bandidos têm paz em suas casas. Os que ofendem a Deus vivem tranquilos. Embora o seu Deus, com letra minúscula, seja a sua própria força. Quantas pessoas a gente conhece que o Deus deles é o dinheiro, é a força mesmo, o músculo mesmo, que ele está falando aqui, ou o poder das palavras, ou o estudo. Eu conheço algumas pessoas que o Deus deles é o estudo. Só porque eles estudaram e fizeram alguma coisa, eles se sentem mais importantes e mais especiais do que aqueles que não tiveram oportunidade de estudar. E cai bem nisso aqui, né? Os que se sentem seguros, né? Desprezam os que estão desgraçados, né? E eles empurram eles. Porque quando eles estão para cair, ao invés de pegar com a misericórdia, eles empurram. Tá falando dele, né? Nesse momento ele tá ali à beira do precipício, ele tá desesperado, ele tá todo doente, a mulher dele abandonou ele, perdeu 10 filhos, ele perdeu todo o dinheiro que ele tinha, todos os bois, todos os gados, tudo, ele perdeu tudo. Ele tá ali cheio de pereba no corpo, se coçando com cacos. E ainda vem esses amigos para empurrar mais ele ainda. Os bandidos têm paz em suas casas, os que ofendem a Deus vivem tranquilos. Embora o seu Deus seja a sua própria força. Zofar, faça perguntas às aves e aos animais, e eles o ensinarão. Aqui nós temos uma revelação assim muito profunda.
Daria pra gente ficar aqui 1 hora, não vou ficar, tá? Calma. Mas assim, quando Jó fala isso para Zofar, perguntar para as aves, para os animais, ele está falando assim, olha para a natureza e ela vai te ensinar. Quando a gente olha para a natureza, Deus ensina as coisas para a gente, porque a Bíblia lá em Salmos, se eu não me engano, 22 eu acho, está escrito que Deus escondeu as coisas na natureza. Nós que temos que descobrir. Nós somos abençoados se a gente descobrir as coisas que estão escondidas na natureza. E aqui Jó está falando isso. Faça perguntas às aves, observe as aves, os animais, observe a natureza e Deus vai te responder. No caso aqui, a natureza, né, os animais e as aves vão te ensinar. Peça aos bichos da terra e aos peixes do mar, e eles lhe darão lições. Todas essas criaturas sabem que foi a mão do Senhor que as fez. Que lindo, né? E tem um monte de gente que não sabe que é feito por Deus, que acha que caiu um meteoro e ele apareceu de um girino, ou que acha que ele é a evolução de um macaco, ou que apareceu do nada e daqui a pouco volta de novo. E cada um pensa o que quiser, né? Claro. Mas aqui, ó, tá falando pra gente olhar a natureza. Tá olhando, todas as criaturas sabem que foi a mão de Deus que as fez. E muitas vezes o ser humano tem dúvida. Versículo 10. A vida de todas as criaturas está na mão de Deus. É Ele quem mantém todas as pessoas com vida. Eu creio muito nisso, gente. Eu creio muito nisso. Não, isso é teologia toque de Clay, tá, gente? Mas eu acredito assim que as pessoas têm um tempo contado para viver aqui, sabe? Para fazer a sua missão. Se a pessoa se dedicou e fez, no tempo certo ela vai subir de qualquer jeito. Ou descer, no caso, né? Mas daí se você não cuida da sua saúde, você passa os últimos dias da sua vida numa cama, doente. Mas você vai cumprir aquele tempo determinado por Deus. Eu sempre penso assim. Isso é coisa da minha cabeça, né? E quando eu leio isso aqui, eu fico mais acreditando na minha teoria da Clay, que as pessoas têm um tempo determinado para viver aqui na Terra. Ó, porque ele fala assim, ó, a vida de todas as criaturas está na mão de Deus, é Ele quem mantém todas as pessoas com vida. Meus amigos, assim como os ouvidos julgam o valor das palavras e o paladar prova os alimentos, assim escuto o que vocês dizem, mas só aceito aquilo que eu acho certo. O João é muito sincero, né? Pensou você falar isso com um amigo seu? Assim como o ouvido julga as palavras e o paladar julga o sabor, eu só aceito o que eu acho certo da boca de vocês. Vocês não vão me manipular. Vocês não vão fazer eu acreditar que eu tenho um pecado muito grande, que nem eu sei que pecado é esse, e por isso eu estou sofrendo. Vocês não vão me convencer disso. Isso que ele está falando. Os velhos são sábios, pois a idade traz compreensão. Ai, isso aqui é verdade, gente. Ai, queria ter o corpinho de 20 com a cabeça de 51. Os velhos são sábios porque a idade traz compreensão. A gente compreende muitas coisas, principalmente os nossos pais. As atitudes dos nossos pais a gente compreende muito depois que a gente fica mais velho. No entanto, Deus é sábio e poderoso. Ele tem inteligência e tem entendimento. Ninguém pode construir o que Deus derruba. E se Ele prende, ninguém pode soltar. É Jó falando. Quando Deus segura a chuva, vem a seca. Quando deixa saírem as águas, há enchentes. Povo do Rio Grande do Sul sabe muito bem o que é uma enchente. E é brabo. É brabo. Então Deus segura a chuva e vem a seca. Ele deixa as águas correrem, vem as enchentes. Está falando aqui que ele tem o poder sobre a natureza. Ele tem o poder sobre tudo, sobre o ser humano, sobre soltar, prender, derrubar, tudo. Ele tem todo o poder. Ele é todo poderoso. Ele é onipotente. Deus é forte e vitorioso. Ele tem poder
tanto sobre o enganado como sobre o enganador. O enganado e o enganador. Ele tira das autoridades a sabedoria e faz com que os líderes percam o juízo. Bah. Será que está acontecendo isso aqui? Nada de política neste canal, mas né? Ele tira das autoridades a sabedoria e faz com que os líderes percam o juízo. Tá parecendo, né? Nós estamos vivendo esse versículo aqui, eu acho. Deus tira os reis dos seus tronos e os põe na prisão. Deus afasta os sacerdotes do seu ofício. Ele derruba os que estão no poder. Deus faz calarem conselheiros de confiança e acaba com a sabedoria dos idosos. Ele mostra desprezo pelas autoridades e acaba com a força dos poderosos. Deus revela os segredos escondidos nas trevas e faz a luz brilhar na escuridão mais completa. Deus dá às nações grandeza e poder, mas depois as derrota e destrói. Ele faz com que os líderes das nações percam o juízo e os leva por desertos sem caminho. Eles andam na escuridão, às cegas, tropeçando como bêbados. Jó fez um capítulo todo para falar, né, para falar com os religiosos a realidade. O que ele quis dizer aqui? Que tudo que eles estão falando para ele sabe, ele conhece, ele acabou de citar aqui todo o poder, toda a onipotência, toda a onipresença, toda a onisciência, tudo que Deus é. Ele sabe, ele conhece, ele citou um por um aqui, que Deus tem poder sobre toda a natureza, sobre os animais, as plantas, as situações, sobre o injustiçado e o justiçado, sobre o sem juízo e o com juízo, sobre todas as autoridades, sobre tudo. É exatamente isso que Jó está falando. Para os religiosos, está trazendo a realidade. Eu sei disso tudo. E se ele sabe, por que ele não ia cumprir? Se ele conhece? É mais uma vez, mais uma prova de que Jó não está com um pecado oculto, com um pecado pontual, por isso que ele está sofrendo. Nós que estamos aqui lá de cá, a gente leu, a gente viu que Deus permitiu e tudo aquilo ali, né? Vai ser um grande testemunho. Jó é usado até hoje, né? Como um testemunho forte de resiliência, né? Ele é uma pessoa resiliente, embora tantas dores. E esses amigos maravilhosos dele aqui estão ouvindo que ele sabe. E agora? E agora acabamos o capítulo 12 e amanhã temos o capítulo 13. Jó fala, quero falar com Deus. Isso é para amanhã. Guarda aí toda essa palavra que Deus é onipotente, onipresente e onisciente. E confronte os religiosos com a realidade, com a vida real. Beijo no seu coração e até amanhã.